E galerinha do medo, trago pra vocês 5 vídeos de lendas que talvez você conheça. Pulpa foi feito na década de 1920 para se assemelhar à sua proprietária italiana. Essa tendência continua até os dias de hoje com as bonecas, mas naquele tempo elas eram feitas com o cabelo da própria proprietária. A proprietária de Pulpa costumava dizer que era capaz de se comunicar com a boneca. Depois que ela morreu em 2005, a sua família resolveu colocar Pulpa em uma caixa de vidro como uma lembrança, porém coisas estranhas começaram a acontecer. Periodicamente a boneca é vista mudando de posição, além de mudanças na sua expressão facial e agitações no vidro como se algo estivesse implorando para sair. Da estrada. A lenda fala de uma mulher loira, que pode ser trocada por uma índia ou prostituta, que fica na beira da estrada pedindo carona para os motoristas que passam. Quando resolve parar, muitas vezes caminhoneiros, ela conduz a pessoa até um cemitério próximo. Chegando lá, a bela mulher desaparece, deixando o motorista sem entender nada. Logo depois ele a reconhece na foto de uma das lápides. Em outras versões ela simplesmente desaparece dentro do próprio veículo. Depois o motorista descobre pelos moradores das redondezas que a moça havia sido atropelada há muitos anos naquela mesma estrada. Algumas vezes, antes de desaparecer, o espírito da mulher pede ao motorista que ele construa uma capela no lugar onde ele a encontrou para que assim ela possa finalmente descansar em paz. Há ainda versões em que ela se deita com o motorista que, quando acorda no dia seguinte, descobre que ela simplesmente desapareceu sem deixar vestígios de sua existência. Uma versão mais sangrenta diz que a loira, antes de desaparecer, seduz o motorista que, quando tenta beijá-la, acaba perdendo a língua. Outras versões dessa lenda se passam em cidades grandes e são protagonizadas por motoristas de táxi. Nelas o taxista recebe uma passageira muito bela e jovem. Ela pede uma corrida até um cemitério qualquer da região. Chegando lá, ela dá ao motorista o endereço de sua casa e diz que lá ele irá receber seu pagamento. No dia seguinte, quando o motorista vai receber o dinheiro, o pai da menina lhe diz que é impossível sua filha ter feito essa corrida, afinal, ela havia morrido há muitos anos. O taxista, sem entender nada, fica ainda mais confuso ao reconhecer numa fotos a menina que ele conduziu no dia anterior. A lenda do velho do saco conta a lenda que todo menino Peralta devia se preocupar com um senhor de idade já bem avançada que andava por aí com um enorme saco nas costas. Era o chamado velho do saco. A lenda não lhe dá nome nem é bem clara em suas características, só dizia ser um velho de roupas rasgadas, dentes pretos e ralos. Dizia também ser corcunda. Contavam que o velho do saco pegava meninos mal criados e que faziam travessuras, meninos que desrespeitavam os pais e bagunçavam nas escolas, colocava dentro do saco e levava para a casa dele. Também não diziam o que acontecia com os meninos capturados pelo velho e nem citavam como exemplo algum dos que tinha sido vítima do saco. Contanto, com essa história muitos meninos passavam a se comportar em suas casas, escolas, e com respeito diante dos mais velhos. Era o efeito velho do saco. Não se sabe exatamente quando surgiu a lenda, mas há uma estimativa de que se deu com a chegada dos cintos no Brasil, que é o povo cigano, no fim do século XIX. Eles eram chamados de ladrões e sequestradores. Foi a partir daí que diziam que o velho do saco era um cigano. Mais uma história do mundo imaginário para os pais educarem os filhos. O homem do saco não passa de uma lei. Edifício Joelma. Quem passa hoje pelo edifício Joelma
na região central de São Paulo, não imagina que a construção foi palco do maior incêndio registrado na cidade. Em 1 de fevereiro de 1974, o fogo atingiu o local e deixou 187 mortos e 300 feridos. O intenso trabalho dos bombeiros durou mais de 10 horas. Alguns dos agentes relatam que um grupo de chineses chegou a morrer carbonizado dentro do elevador. Muita gente que estava no edifício se jogou pela janela por causa do incêndio. O Joelma existe até hoje e serve como moradia, além de estacionamento particular. Funcionários do local garantem que coisas estranhas acontecem ali, como portas e janelas fechando sozinhas. Há até quem diga que fantasmas das vítimas do incêndio perambulam pelos andares do prédio. Okigahara, a Floresta da Morte. Imagine caminhar em uma floresta onde em vez de frutos nas árvores existem corpos dependurados por todos os lados e ossos jogados no chão. Apesar de parecer uma cena de filme terror, essa mata macabra existe de verdade no Japão. Okigahara é uma floresta fechada na base do Monte Fuji, sobre a qual existem diversas lendas e contos, que de alguma maneira tentam explicar os motivos que levam diversas pessoas a morrerem lá ou mesmo a cometerem suicídio, que é algo extremamente comum no local. A crença popular dizia que as bússolas não funcionavam no local, por isso muitas pessoas se perdiam e acabavam morrendo, mas isso foi desmentido, pois o único metal que é encontrado em grande quantidade lá é o ferro, que não tem um campo eletromagnético forte para alterar uma bússola. Outra lenda contava que existiam fantasmas e monstros que povoando a mata, mas isso não passa de criação do povo para tentar explicar algo que não conseguem entender. Contudo, o que mais chama a atenção nessa floresta não são as mortes ocasionais, mas sim o número de suicídios que lá ocorrem, chegando a mais de 30 por ano. De tantas pessoas que vão até lá tirar sua própria vida, as autoridades colocaram placas pedindo para que elas pensem antes de fazer isso, tentando desencorajar os suicidas. Porém, mesmo com essas medidas, todos os meses a polícia local faz uma incursão na mata para recolher os novos corpos, que sempre surgem. Dizem que essa moda de suicidar-se na floresta de Okigahara começou graças a um livro que descrevia o local como o lugar perfeito para morrer. Outro fator que deve ter contribuído foi um problema econômico que afetou o Japão por volta de 1830, que fez algumas famílias deixassem os mais velhos e fracos na floresta para que morressem. Dessa forma menos pessoas ficariam para comer, poupando dinheiro e comida que estavam em falta. Mesmo com essa história não há como afirmar se foram esses motivos que tornaram essa floresta um cemitério macabro a céu aberto. Só sabe-se que esse local é muito estranho, atraindo as pessoas que procuram a morte de maneira explicável.